Estima-se que todos os anos nasçam em Portugal quase 40 crianças com fibrose quística. Trata-se de uma doença genética rara que ainda não tem cura. O avanço das terapêuticas tem, no entanto, permitido aumentar a esperança média de vida de forma significativa. Os pulmões e o aparelho digestivo são os órgãos mais afetados por esta doença. Que é o tema para a conversa com o pneumologista Luís Rocha, com quem estamos agora em direto. Olá, doutor, muito bom dia. A terapêutica tem evoluído muito. Falámos no aumento significativo da esperança média de vida. É possível quantificar? Sim, nós temos um diagnóstico numa idade mediana dos 16,5 anos e já conseguimos ter os doentes até pelo menos aos 55,5 anos. Nas últimas décadas temos assistido a uma evolução significativa no tratamento. Nós tínhamos há umas décadas atrás um tratamento apenas sintomático e agora dispomos de alguma terapêutica em que merece uma autorização excepcional, pedida para doenças raras, e que é feita através de centros de referência. Os estudantes devem estar em centros de referência com grupos multidisciplinares de médicos para o tratamento e aí sim disponibilizar desta terapêutica pedida dessa forma excepcional para este grupo. Claro que estes doentes... São fármacos, esse tratamento que fala, são medicamentos? Sim, são fármacos, são terapêuticas orais, são fármacos disponíveis pelo Infarmed, pelo nosso sistema de saúde, e são fármacos com custo muito elevado para doenças raras e que merecem essa utilização excepcional e com pedido excepcional nestes centros de referência. E são fármacos que neste grupo de doentes, os doentes normalmente são doentes já com uma situação de doença avançada e que beneficiariam se calhar de uma situação mais precoce, mas que nos aparecem já dessa forma, de uma doença avançada e com um tratamento que vão beneficiar com ele, sem dúvida, mas para grupos específicos e que estão bem definidos nestes centros de referência. E porquê que aparecem numa fase mais avançada? Tem a ver com os sintomas? Tem a ver com o diagnóstico. Nós já tratamos de diagnóstico neonatal, através do teste de pezinho. Há testes que podem ser feitos, nomeadamente o teste de suor já na criança, assim como depois a confirmação por teste genético. E como lhe disse há bocadinho, ou seja, normalmente o diagnóstico aos 16 anos, 16,5 em média, e podemos ter uma idade mais avançada em termos de diagnóstico e muitas vezes a manifestação da doença, ou por uma diabetes, ou por perturbações digestivas de má absorção, como disse na sua peça, ou até por patologia pulmonar, que é a que mais predomina, aí leva-nos muitas vezes a um diagnóstico mais tardio e os doentes estão já numa fase avançada da doença e aí o benefício da terapêutica, nem todos beneficiam com esta terapêutica, há um conjunto de doentes, de acordo com as mutações apresentadas, que vão beneficiar, mas existe já terapêutica disponível que não acontecia no passado. Estamos a falar de 40 casos, é uma doença rara, não é, doutor? Estamos a falar de 40 casos por ano? 40 novos casos. Nós temos dessas pessoas, muitas já receberam esse tratamento para o qual é preciso a autorização? Sim, se tivermos um diagnóstico neste grupo de doentes com esse pedido excepcional, sim, tem acesso a essa terapêutica. Estamos a falar de um caso por 8.706 nascimentos, cerca de 30 a 40 crianças que nascem por ano em Portugal com esta situação, que têm uma doença, portanto, genética, autossómica recessiva, em que os pais são portadores, não são doentes, e nesta circunstância, portanto, desta coincidência de ambos os pais ser portadores, cerca de 25% das crianças podem nascer, portanto, com esta doença, e daí esse número que apontou. Dr. Luís Rocha, obrigada por ter estado connosco esta manhã no Bom Dia Portugal. Hoje o tema de saúde, a fibrose quística.